Estamos de volta com Tatiana Luque e Tim Oliveira. Vamos falar agora um pouquinho sobre a programação. Como funciona, como vocês escolhem os projetos, as pessoas? Muito bem. Aí, Tiziana, assim, como eu estava falando para você, a gente entendeu que esse espaço do Piccolo é um espaço diferente, percebe, né? A gente tem toda uma questão histórica do lugar. Então, começamos a pensar como que seria essa programação, né? Porque ele é mais que um palco só virado para a rua. Ok, um palco virado para a rua já é algo interessante, algo diferente, né? Mas a gente começou a perceber toda essa questão histórica dele, onde ele está inserido, então que ele fazia um resgate. Então nós temos, primeiro, um resgate dessa coisa da rua, né? Como eu estava falando para você no outro bloco, que a gente tem essa questão da história da rua ligada toda aos artistas. Tal. Então a gente faz um resgate dessa história da rua. E também a gente faz um resgate dessa forma de apresentação, que é aquele teatro de balcão, né? Que é aquela coisa medieval, onde o artista se apresentava assim para o público, né? Em cima de um balcão, o público lá embaixo assistindo. É bem essa situação que a gente tem lá no Piccolo, né? Só que, é claro, com um certo glamour, né? Porque a gente está todo muito bem equipado, muito bem instalado lá, né? Daí a gente começou, então, primeiro a fazer, a decidir como que seria a partir de algumas bases, alguns valores que nós trabalhamos lá no Piccolo. Então, a nossa programação é toda baseada numa essência, né, que a gente cultiva em valores. E que a gente começou a trabalhar em cima, então, de como se fosse pilares, assim, da programação que a gente fala, né, ou bases, assim, né. Um deles, um primeiro que a gente trabalha, de trazer de volta para o palco artistas que já fizeram toda uma carreira no teatro, na música, no circo, porque a gente trabalha com essa diversidade toda, né, de várias formas de arte, né, e trazê-los para o palco novamente, trazê-los, convidá-los a estar no palco. Isso a gente tem feito essa aproximação com atores, né, atores, diretores, que já tem toda uma história no teatro, né? Alguns ainda em atividade, alguns não estavam em atividade, estavam parados, e a gente está trazendo eles de novo para o palco para se apresentar lá. Isso tem sido, por exemplo, uma experiência bem bacana, bem interessante, de trazer nomes do teatro, da música, do circo, enfim, que foram pessoas que construíram toda uma história, né? E tá com eles de novo no palco. É um resgate muito interessante que a gente faz disso, né, da própria história da arte, né, porque a gente diz, eles são a história viva da arte que estão aí. E a gente tem um trabalho de colocá-los não só no palco, uma proposta não só de eles estarem atuando no palco, como a gente também está gravando depoimento dele e vamos colocar no nosso canal do YouTube. De maneira que a gente quer, com isso, também estar fazendo uma história, né, registrando essa história, né, deixando essa memória, esse registro deles, enquanto eles podem estar aí com a gente, né? Porque é muito bacana isso. Então, isso é um dos pilares que a gente tem trabalhado no Piccolo. O outro como a gente estava falando aqui fora do ar, é justamente de incentivar trabalhos novos. Então, dar a chance para o pessoal de escolas, pessoal que está saindo de escolas, propondo trabalhos novos, né? Então, jovens talentos, né? Ou mesmo artistas que já têm uma carreira, mas estão com propostas novas. Então, nós somos um palco que está aberto para esses trabalhos também. Que muitas vezes a gente fala assim, São Paulo tem várias casas, vários espaços, mas há uma carência de espaço, muitas vezes, para trabalhos novos, para propostas novas. Você vê pela própria música, a questão da música autoral. Muitas vezes um trabalho novo tem dificuldade em se apresentar. Falta oportunidade, né, para mostrar. Falta oportunidade para mostrar. As casas não se interessam muito, entendeu? E mesmo alguns artistas que têm um trabalho de algum tempo, mas as casas fazem uma certa seleção. Então elas querem, sabe, tipo, fazer uma certa peneira nisso, né? Então, muitos artistas que têm um trabalho muito interessante, de qualidade, e estão querendo mostrar seu trabalho, não encontram espaço. Né? Isso eu digo no teatro, na música, no circo, enfim, de todas essas áreas. E aí a gente está abrindo esse espaço, incentivando isso. Então o Piccolo vai um pouco na contramão dos outros espaços, ao contrário, incentivando a apresentação de músicas autorais, de música instrumental autoral, que é mais difícil ainda alguém querer. Música erudita, né? Música erudita. A gente tem feito, por exemplo, apresentações lá de ópera, né? Trechos de ópera. E é uma coisa interessante, a resposta positiva do público.
o entusiasmo do público quando a gente apresenta. Música instrumental, a gente teve uma vez lá, lotado. Lotou. Foi o trabalho do Babélico, né? Que porque não é comum, né, como o Tim disse. E essa questão da experimentação do palco, porque assim, quem que vai apostar nesse trabalho, né, para você se expor? Porque a gente está oferecendo palco para a pessoa se apresentar. É claro que a gente tem alguns critérios, né? A gente tem uma curadoria, porque assim, é um palco voltado para a rua, então tem que ter uma classificação livre, né? Então, a gente tem que ter todo esse cuidado, porque às vezes em alguns espetáculos, até às 21h ou 21h30, tem criança na rua. Então, a gente tem esse cuidado, a gente faz uma curadoria, mas assim, a gente cede o palco para que o artista venha trazer desse trabalho, né? Como ele mesmo disse, música autoral, é difícil, as pessoas querem cover, querem, não, quero uma banda que venha aqui tocar e animar, e não quero conhecer seu trabalho, né? E lá o espaço é para isso, para que as pessoas fomentem, olha, gente, olha quantos artistas maravilhosos a gente tem, e que às vezes você não conhece porque a gente tem filtro, né? Sim. E lá é uma coisa que a gente sempre comenta, principalmente quando o Tim fala desses 3 pilares, né? Que é o trazer de volta artistas mais antigos e abrir para jovens talentos. Eu sempre uso isso até com os próprios artistas, porque ali você está numa janela onde não tem filtro. A pessoa que estiver passando, ela vai ter contato com aquele artista, né? Hoje não, hoje se você for ver algum evento, você dê um ingresso, ou você vai ver porque você gosta do artista, ou você vai ver porque você foi convidado, né? A gente tem esse filtro porque a gente se fecha para o novo. Lá não, lá é uma janela aberta, e como o Tim disse, teve lá uma apresentação de ópera, as pessoas param na rua, nossa, de onde vem esse som? Teve gente que veio, nossa, eu ouvi uma voz e vim para saber onde que era esse espetáculo. Então, você faz essa conexão, né? O Piccolo, ele faz a conexão entre artista e público, de uma forma que não tem filtro, não tem intermediário, né? Então você acaba conhecendo novas expressões da arte, né? Você acaba encontrando, nossa, esse artista, nunca ouvi falar, mas meu, o cara toca pra caramba, né? Nossa, essa artista, gente, quanto tempo eu não vi essa artista, onde ela estava? E aí você acaba prestigiando uma artista que tem um renome, né? Já tem uma carreira, então é muito legal, né? E entre os próprios artistas, né? Que eles se trombam ali e acabam fazendo parcerias de trabalho. Então, isso é bem enriquecedor, né? Para o espaço e para os artistas. Eu acredito que é o grande diferencial, o maior diferencial, né? A gente tem esse diferencial dessa abertura, né, que o palco faz, e essa questão também da diversidade, né? Porque, vejo, muitos espaços trabalham com a questão do recorte. Vamos fazer esse nicho, vamos focar nesse público. O Piccolo, ao contrário, a gente abre. A gente trabalha com a diversidade. Então, no mesmo dia que a gente apresenta um trecho de uma ópera, a gente vai apresentar um circo, vai apresentar um monólogo de um ator. Então, ou seja, a gente faz essa interação de público, esse compartilhamento de públicos diferentes. Vocês abrem possibilidades de agradar a todos. Né? Uma possibilidade de agradar e uma possibilidade de que você, que não estava, talvez, aberto necessariamente para aquele tipo de arte, você vendo ali, desperte em você aquele de conhecer. Talvez você não fosse um público de teatro, você fosse um público, digamos assim, de MPB. Vamos supor, você gostava de MPB. Aí você vai para assistir uma apresentação de MPB, mas logo em seguida tem uma apresentação de teatro, e você gosta, e você fala, nossa, olha só, que interessante esse trabalho. Vou ficar, porque é curtinho, você fica, não, vou ficar, porque eu vou ver um pedaço. E até essa questão do encontro do público, né, Tim, que às vezes, por exemplo, a gente tem, o público lá, ele é bem heterogêneo, você tem as pessoas que estão passando por lá, estão saindo do trabalho, que estão indo lá para a Praça Roosevelt, você tem pessoas que às vezes estão ali na fila de espera do restaurante, você tem público convidado do artista, né, e às vezes as pessoas vão antes, então assim, o artista que eu vim ver é às 21h, e ele chega cedo, acaba assistindo as apresentações anteriores, né, ele vai dar um rolezinho, vai tomar um café, comprar uma cerveja, e ele acaba assistindo e prestigiando outros artistas, né, então você acaba tendo esse encontro entre o público, né? Porque ele fica, vamos ficar aqui, né? Batendo papo, olha só, nossa, que bacana. Então, isso é muito, muito legal porque fomenta, né? Você acaba expandindo, como eu te falei, né? Sim. A pessoa conhece artistas que, de repente, ela não se daria a oportunidade de ouvir, de assistir, mas ela tá ali e, né, tá compartilhando, tá agradável. Então, isso é muito bacana. E sempre foi bem aceito na questão perante a comunidade mesmo, de chegar no local e, por exemplo, assistir de pé, ou não sei, eles podem sentar na calçada também, assim, mas sempre foi aceito ou houve uma época que vocês tiveram de procurar o público, por exemplo, sair, não sei, divulgando e sair chamando, assim?
Então, assim, existe, como a Tati falou, a questão do público. Pessoal, antes eu queria só terminar é só a gente coisa. fechar, né, os 3 pilares, Dos pilares, que a gente senão a gente vai avançar nisso, eu não vou terminar a coisa da programação, como que ela é baseada, só para você entender. No outro ponto, a gente também, como eu diria, o terceiro pilar, a gente tem companhias de teatro e artistas que estão aí em circulação e que vão lá e mostram um pequeno trecho do trabalho deles, assim como forma de divulgação. Então, o Piccolo também serve dessa forma. Veja, ele atende também a artistas que estão em circulação com o trabalho, e de repente eles querem ir lá para fazer só um trecho e divulgar esse trabalho dele. Né? Então, isso também tem acontecido. As companhias têm ido lá, artistas de música, eu fiz um trecho aqui, o show, depois eu vou fazer, legal, eu vou fazer o show completo tal dia, se vocês quiserem ir ver. Serve como uma divulgação ao vivo. É uma outra forma de divulgação que hoje em dia o artista tem, o que é a internet. Ele grava um vídeo e coloca lá, não é verdade? Nas redes sociais. Mas lá é ao vivo. Percebe? Ele tem essa possibilidade de divulgar o trabalho dele num teaser ao vivo. Ele vai fazer um trecho do que ele faz e dizer, vocês gostaram? Ok, então vocês me inventar o espaço, vão ver meu trabalho lá, me sigam agora nas redes sociais e vão ver. É um atrativo diferente que tem ali para. A gente sempre brinca que são ou pílulas de cultura, ou um aperitivo, uma degustação, né? Eu até queria citar um exemplo do Kleber, né? Porque ele tem um espetáculo que chama o Subnormal, né? Sobre a história de baixa visão. Que ele conta um pouco da história dele quando ele perdeu um pouco da visão, ele descobriu um tumor super jovem, com 24 anos, e ator, como convive com isso. Então, lá ele faz um formato de 15 minutos, 15, 20 minutos, que é um formato meio palestra, que ele usa em alguns lugares, mas o espetáculo em si todo é maravilhoso, né? Então, ele acaba trazendo um pouquinho, as pessoas perguntam, não, mas onde ele vai estar? Eu vi no site tal, é só isso, acabou, né? Porque eles querem mais. Então, para a questão do teatro, é bem bacana porque você tem uma pincelada do que é o espetáculo, né? E aí você já fala, não, ao invés de você ler uma crítica, quer dizer, você lê a crítica e, mas vai falar que não é bom. Não, você vê e realmente você avalia, né? E aguça a curiosidade das pessoas. Eu quero ir ver esse espetáculo inteiro, né? Porque é só um tira-gosto. Olha, a gente é um petisco aqui, você vê esse artista lá no Sesc, ou para Patões, enfim. Então, acaba, como o Tim falou, acaba sendo uma vitrine para que os artistas também divulguem o trabalho deles, né? Então, assim, para que você entenda, começa a enxergar o Piccolo, né? As pessoas também que estão assistindo. O Piccolo, ele é isso. Ele é um espaço de fomentação. Ele é, como a Tati falou, uma vitrine, uma grande vitrine cultural, e a gente distribui pílulas de cultura. Então, assim, pequenas doses. Então, a gente vai distribuindo pequenas doses de cultura e entretenimento para as pessoas ao ar livre, à vontade, elas têm a oportunidade de ter uma diversidade numa programação totalmente diversificada, variada, que ela vai se renovando a cada dia e abrangente. Então, a pessoa tem a oportunidade de ir para lá e falar, eu sei que está passando alguma coisa lá, vamos ver, entendeu? De repente, e ela chega lá, ela vai ter surpresas, de repente, interessantes, né? Que ela não esperava encontrar, além daquilo que ela foi preparada para ver. Então, é essa a questão do Piccolo. Ele é um ponto que fomenta, ele é diferente de uma casa de espetáculo, um teatro, onde tem uma programação fixa, determinada, você sabe que está passando aquilo, e você vai para assistir aquilo, só e pronto, acabou, vai para casa. Não, o Piccolo não é isso. O Piccolo, ele fomenta a cultura de uma maneira diversificada, fazendo essa variedade e essa rotatividade de artistas que passam lá. É uma gama muito grande, para você ter uma ideia, a gente já faz 44 apresentações por mês, diferente de artistas diferentes. Então, ou seja, é uma coisa gigantesca que a gente faz de produção lá, né, todo mês. É uma movimentação grande de artistas e de apresentações que tem na programação. Aí você estava falando dessa interação com o público. Pois é, como ela se processa? Como a Tati falou, o público, ele acontece lá vindo de várias formas, né, de várias maneiras. Então, assim, existe o público da rua mesmo, que ali nós estamos numa rua que ela é mista, ela é uma rua comercial, mas é também residencial. Então, ali você tem um público em volta, do entorno ali, que mora ali tudo e que já começa a saber do Piccolo e que começou a se inteirar da programação e vir, né? E para que a gente também se adequasse, a gente também acabou criando uma programação,
uma grade de programação, de modo que a gente ficasse de uma maneira bacana para essas pessoas do entorno e para o público que vem assistir, de modo que, né, a gente conseguisse ter esse diálogo bacana também com a comunidade que está lá. Então, o Piccolo, posso dizer hoje que ele está bem inserido nessa comunidade que está lá na região, e eles gostam, né, porque é um meio de entretenimento grátis, democrático, né, que as pessoas têm acesso lá. E aí tem o público que vem por conta da nossa divulgação nas redes sociais, onde a gente faz essa interação, né, na própria imprensa que divulga, né, os trabalhos, da divulgação dos artistas também, porque cada artista que se apresenta, ele vai divulgar para o seu público, esse público vai lá, conhece o espaço e acaba retornando para ver outras coisas. Então, a gente está nesse processo de formação de público que vai se ampliando dessa forma. Né? É muito boca a boca também, não? Sempre funciona muito, né? Essa coisa do boca a boca continua valendo, e a internet, ela só multiplicou isso, né? Mas ainda é. Sim, e como nós falamos, é inusitado. Às vezes a pessoa está passando lá, vamos dizer que até né, a gente fez um piloto antes, né? Antes da gente inaugurar, a gente fez um mês de teste. A gente fez teste de palco, de luz, de som. A gente chamou alguns artistas para testar tudo para quando fosse inaugurar. Na verdade, foram quase 6 meses que a gente fez, né? Mas assim, de montar tudo, mas na hora de pôr na prática, assim, em setembro a gente fez um mês assim. Estourando para sentir tudo. Sim. E só nos ensaios as pessoas já, assim, já ficavam meio estáticas, já se interessavam, já paravam. Então, assim, sem fazer divulgação. As pessoas já... Né, a gente tem um chapéu do artista lá, né? Depois o Tim vai falar um pouquinho melhor. Às vezes as pessoas já queriam contribuir, né? Já pôr ali no chapéu do artista. Então, é o inusitado, né? Porque não tem como não parar. Você vê um teatro e você não parar, porque é janela aberta. Novo, né? É janela aberta. Então, a gente, mesmo que não tivesse essa divulgação, a gente já sentiu, né? Nos próprios espetáculos, na própria rua, que as pessoas param, né? Que isso, né? É bem bacana.